A gente vai começar, então, o estudo de uma temática nova. A gente veio, ao longo desse tempo, estudando a questão de elementos químicos e, basicamente, a química. Então, dando sequência, né, às nossas atividades, hoje a gente vai começar a estudar alguns conceitos aí relacionados à hereditariedade, tá? Então, são conceitos que o professor vai estar trabalhando com vocês a partir de agora. Se você, quem puder, né, eu depois vou disponibilizar a aula, mas quem puder quiser tirar print dos slides também é interessante, tá? Quando a gente fala, né, em hereditariedade, até no mesmo no dia a dia, assim, é comum ouvir as pessoas falarem, né, aos filhos, né, são extremamente parecidos com o pai, ou enfim, né, o pessoal fala bem no popular, né, cara de um, focinho do outro, e assim por diante. Então, basicamente, quando eu penso na hereditariedade, eu tenho que pensar o seguinte: como que esses filhos recebem, né, as características que vão lembrar os pais, e como que depois, quando eles forem pais, eles conseguem também transmitir suas características para os filhos, né? Basicamente, a resposta estaria onde? Estaria aqui, ó, nessa palavra nova, nos genes, né? Que são aí os responsáveis. O professor vai estar comentando mais, né, sobre os genes na sequência da aula aqui, mas, então, com base nos genes, nasceu aí o estudo da genética, né, que basicamente vai tratar de como essas características se mantêm numa população, como que essas características são transmitidas de pais para filho, né, e são transmitidas, então, de geração após geração. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que lembrar que a célula, tá? E aí, dos seres vivos, tá? Porque para ser um ser vivo, ele tem que ter uma célula verdadeira, né? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo, todas as organelas que ali estão. Então, os seres vivos, né? Para ser considerado um ser vivo, ele tem que, de acordo com a teoria celular, ele tem que ter uma célula. E as células, no caso da célula do ser humano, a gente diz que ela é uma célula do tipo eucariótica, porque ela vai ter um material genético guardado em um núcleo, e esse núcleo vai estar envolto por uma membrana, tá? Vai ter um envoltório nuclear, lá vai ter membranas, né, separando esse DNA do restante das organelas da célula. Por isso que a gente diz que ela é uma célula do tipo eucariótico. Isso no nosso caso, tá? No caso do ser humano. Bactérias, por exemplo, tem uma célula que ela é mais desorganizada, o DNA vai estar espalhado, né, pela célula inteira, então a gente fala que ela é uma célula do tipo procariótica, então só para relembrar esse conceito aí para vocês, né. Mas o DNA, de uma maneira geral, o que é esse DNA? Tá? No significado da palavra, a gente diz que é o ácido desoxirribonucleico, tá? O famoso aí ADN, que aqui é do inglês, por isso que a sigla fica ao contrário, né? Então, o DNA ele vai armazenar as informações com códigos ali para o meu corpo produzir proteínas, basicamente proteínas. E essas proteínas, né, vão fazer todas as funções que eu puder imaginar para que o meu organismo funcione bem, para que o olho naturalmente seja castanho, para que o cabelo naturalmente seja preto, tá? Então, com base nessas informações que estão no DNA, que se expressam aí as características, né, que o ser humano, de uma maneira, possui, assim como as outras espécies também vão possuir, né? Só que esse DNA, existem algumas, né, partes do DNA que elas acabam se tornando o quê? Condensadas, tá? Ficam mais curtas, as moléculas ficam mais espessas ali, e aí elas adquirem umas formas de uns bastões assim minúsculos. E aí a esses bastões a gente chama de cromossomos. Então são regiões que têm o DNA aí mais condensado. E no meu DNA, assim como no DNA de vocês, existem regiões então que são codificantes e regiões que não são codificantes, mas que, né, têm a sua, vamos dizer assim, a sua importância, tá? No caso do ser humano, o ser humano ele vai possuir 46 cromossomos, que são o quê? Que são essas regiões, tá? Onde o DNA ele é mais, vamos dizer assim, mais condensado e tudo mais, ele adquire um formato ali de uns bastõezinhos, assim, né? Então, o ser humano vai ter
46 cromossomos. Então, o ser humano normal tem 46 cromossomos. O conjunto de cromossomos que cada espécie possui, tá? Tamanho, formato, tá? Todas essas características a gente chama de cariótipo, né? E aí a gente vai ter cromossomos aí que pertencem, né, ao mesmo par. Então a gente tem pares cromossômicos. Se o ser humano ele vai ter 46, significa o quê? Que metade destes vieram da mãe, tá? E a outra metade vieram do pai. Então eles trabalham aos pares. Esses pares vão ser da seguinte forma: 22 deles são muito semelhantes, enquanto um par, tá? Enquanto um dos pares ele tem formatos bem distintos. Esses cromossomos, esses 22 pares que têm formatos bastante parecidos, né, a gente chama de autossômicos, enquanto os cromossomos que são distintos a gente chama de cromossomos sexuais, tá? Então, no caso, o cromossomo seria o feminino, seria o X, né? E o masculino seria o cromossomo Y, tá? Então, só para elencar aí. Ainda nesses cromossomos eu vou ter, né? Lá no DNA, dentro de cada cromossomo, eu vou ter uma coisa chamada gene, que aí o professor vai comentar um pouquinho mais na sequência sobre esses genes. Mas voltando a responder aquela primeira pergunta de como as características se mantêm, como que elas são transmitidas, eu não posso esquecer de uma coisa chamada mitose. O que é isso aqui? Isso aqui é uma divisão celular. Então, quando eu penso no ato da formação de um indivíduo, né, eu tenho que pensar lá na fertilização. Então, tem o pai, tem a mãe, vamos pensar na espécie humana, né? O pai vai produzir um gameta, uma célula reprodutiva chamada espermatozoide, enquanto a mãe vai ter um ovócito secundário. Cada célula dessas vai ter metade da informação genética, vai ter então 23 cromossomos. E essas células elas vão se fundir, né, lá na tuba uterina da mãe e vão começar a fazer mitoses, vão começar a fazer divisões celulares. Só que essas divisões celulares aqui, né, elas têm que manter, para cada célula que é formada, ela vai ter que manter uma cópia fiel, né, basicamente, da célula que a originou, da célula mãe. Então, o DNA que estava aqui na célula original, na célula mãe, ele tem que ser duplicado para que essa célula consiga, então, se dividir, formando, né, uma outra célula nova, e ao final eu chegue com duas células aqui, mantendo o padrão, a quantidade ali de cromossomos, tá, a carga genética que a célula tinha. Então, esse processo de formação, de divisão celular, onde eu consigo manter, né, as quantidades de cromossomos, vamos dizer assim, e por consequência a quantidade de DNA, de genes que tem aqui, eu vou chamar de mitose. Isso aqui acontece todos os dias e a todo instante no nosso corpo. Por quê? Porque eu tinha uma única célula lá na minha origem e eu consegui crescer, assim como vocês conseguiram crescer, né? E as nossas células trabalham e elas são desgastadas, elas vão sofrendo desgaste e aí elas têm que se multiplicar o tempo inteiro, mantendo características de DNA, tá? Tem que ser cópia fiel de DNA. Então isso aqui, esse processo eu vou denominar mitose. Além disso, outras organelas, né, também vão ser duplicadas aí as outras organelas celulares, mas aqui você tem que manter um padrão bem rigoroso a nível de DNA, tá? Esse processo chama mitose, né? Então eu consigo manter a minha característica genética com base nisso. O DNA ele não vai se perdendo, né? Ele vai se mantendo ali com base nas divisões. Além disso, né, eu tenho um tipo de divisão celular ainda também chamado de meiose. Nesse caso aqui, ele é usado para a produção dos gametas, né? Vamos pensar, sei lá, espermatozoide. Então eu vou ter células, né? O homem vai produzir lá nos testículos e tudo mais, né? Eu vou ter células com toda a informação genética desse homem, né? E essas células então vão começar a se dividir. E nesse primeiro momento, aqui onde eu tenho a meiose 1, né? Eu vou ter uma célula que duplica o DNA, depois ela faz uma divisão celular, né? Que é um tipo de mitose, onde ela vai manter, né? Os 46 cromossomos, né? Os 46 cromossomos. E depois ela faz uma parte, né, que a gente chama de reducional, aqui na meiose 2, onde ela vai dividir, então, esses 46 cromossomos que eu tinha aqui e os 46 que eu tinha aqui, né, vai quebrar ao meio, isso aí vai dar origem, então, a 4 espermatozoides, a 4 gametas aqui,
cada um contendo só metade da informação genética que estava aqui, né? Aqui eu tenho só um bracinho, ó, né? Vamos supor, desse cromossomo, e aqui, mesma situação, ó, nessas células aqui, né? Então ela vai diminuir a quantidade. Para quê? Para que quando ocorra lá a fertilização, né? Um encontro com o ovócito secundário, o novo ser, né, assim, em caso de uma gravidez, né, em caso desse ovócito chegar no útero, conseguir implantar, a mulher conseguir ter uma gestação normal, essa criança mantém os 46 cromossomos, porque lá da mãe também vão ir 23, aí metade da informação genética, tá? É sempre metade. Essa história de sempre metade da informação genética, ela não foi sempre assim, tá? Ao longo do tempo, o pessoal já acreditou em muitas coisas, né? Que era o homem que contribuía com tudo, a mulher só servia como se fosse um receptáculo para a criança crescer e tudo mais, né? Mas hoje não, hoje a gente sabe, então, que é metade da informação genética de cada um, certo? O professor falou em genes, né? Mas quem que são esses genes que estão lá nos cromossomos, tá? Esses genes, na verdade, assim, é difícil definir, a ciência tem várias definições, vários conceitos, tá, para os genes, mas eu diria para vocês que eles são uma sequência de DNA, tá, uma sequência do DNA, que tem, o DNA nosso, ele tem um formato de dupla hélice, tá, um formato de espiral, ele é uma fita dupla, ó, uma fita dupla. Então, o que vai acontecer? Esses genes, eles vão estar aqui no DNA e eles têm um código, né? E esse código pode ser usado para o nosso corpo, então, para produzir proteínas, né? E as proteínas é que fazem aí o nosso funcionamento adequado do organismo e tudo mais. Então, eu posso ter múltiplas formas de um gene, tá? E essas múltiplas formas de um gene eu posso chamar de alelo. Como assim, professor? Um gene, sei lá, um gene que ajuda a dar uma característica, sei lá, cor do olho, vamos supor, tá? A cor do olho, existem vários genes, né? Na verdade, responsáveis aí pela cor do olho, mas vamos pensar, sei lá, o olho azul, né? Então tem um gene para olho azul, um gene para olho castanho, tá? Isso são alelos, eles são múltiplas formas de um gene, né? Por que de um gene? Porque são genes associados à característica cor do olho, certo? Então os alelos, eles são variações, né, de um gene que pode codificar para uma característica, né, enfim, mais. A posição que esse gene vai estar localizado lá no DNA, né, lá no cromossomo, então eu vou chamar de locus gênico, tá? Isso é a posição que o gene está localizado lá dentro do DNA, né? E, logicamente, aquilo que o professor já falou, né? Todos os seres vivos são formados por células e, automaticamente, então, eles têm que ter DNA, tá? Esses seres vivos, eles têm que ter DNA. Embora os vírus, e agora a gente vive uma pandemia por conta do vírus, né? Tem muitos pesquisadores aí que não consideram, então, os vírus como seres vivos, porque eles não têm uma célula verdadeira, mas ainda assim os vírus, eles têm DNA ou têm RNA, ou ambos, né? Eles podem ter aí, eles têm material genético, embora eles não tenham uma célula. Qual que é a diferença disso aqui para isso aqui? Tá? Isso aqui vai ter uma fita dupla e o DNA, ele vai ser, vamos supor, ele vai ser traduzido, né? Ele vai ser transcrito e depois vai ser traduzido. E na sua tradução ele gera uma fita, que olha, gera uma fita de RNA, a qual, né, é conduzida até os ribossomos, que são organelas celulares extremamente importantes, né, na síntese de proteína, e eles aqui conseguem decodificar isso aqui, né, vamos supor, e aí produzir as proteínas aí, né? Então tem vários tipos de RNA, mas basicamente o RNA ele é fita simples, né? Além disso, ele tem um componente aqui diferente que se chama uracila, né? Um uracil, que vai ser diferente desse componente aqui, né? Que eu tenho, então, no DNA, né? No caso do DNA, onde eu teria, na hora de você fazer uma cópia, né, de uma das fitas do DNA e produzir um RNA, onde eu tinha uma base aqui nitrogenada, que é um dos componentes do DNA chamado timina, ela vai ser substituída por um uracil, tá? Então, é basicamente essa aí a diferença. Quando eu penso vamos pensar numa pessoa, né? Toda a carga genética que a pessoa possui, todos os 46 cromossomos que aquela pessoa possui, eu vou chamar de genótipo, tá? Isso é toda a carga genética que a pessoa possui. Agora, quando eu consigo observar uma característica que a pessoa possui, ou na grande maioria das vezes, né, quando é perceptível, tipo a cor natural do olho, a cor natural do cabelo, né,
Então eu posso chamar de fenótipo, que tem uma influência grande do ambiente. Então ele é influenciado pela carga genética e pelo ambiente, e aí eu vou ter o fenótipo. Como assim, professor? Por exemplo, sei lá, fenótipo para você ganhar massa muscular. Você pode ter uma carga genética que favoreça, né? Você a ter uma musculatura, vamos supor, maior, os músculos maiores e tudo mais. Mas se você pode favorecer praticando atividades físicas, essa musculatura vai crescer e vai originar um fenótipo. Por que nem sempre as características que eu consigo observar, por que nem sempre eu consigo observar o fenótipo? Tipo, o sangue do tipo A, tá? Tipo do sangue. Isso é um fenótipo, sangue A, O, né? AB, enfim, são fenótipos que eu não consigo observar, mas fazendo um teste sanguíneo, eu vou, né? Um exame de sangue para ver qual é o tipo sanguíneo, a tipagem sanguínea, eu vou conseguir saber que o meu fenótipo é sangue, por exemplo, meu fenótipo é tipo A, sangue do tipo A, fator D, lá que o pessoal chama de fator RH, é positivo. Então, isso faz parte também do fenótipo, não só características que o meu olho consegue ver, tá? Existem características que são classificadas como genéticas, né? Por exemplo, cor do olho. Lógico, hoje o pessoal usa lente, né, tudo mais, mas não falo dessa situação. Eu falo do, por exemplo, olho castanho, né? Isso é transmitido para o meu filho, por exemplo, tá? Enfim, a cor do cabelo. Agora, existem características que podem ser adquiridas, né? Nessa imagem aqui, ó, é uma pessoa albina, tá? Ela tem uma doença chamada o albinismo, né? Ela é uma mutação. E essa mutação impede a pessoa o organismo da pessoa de produzir uma proteína e aí, como a pessoa não consegue produzir essa proteína, ela também não vai ter a melanina, né, para dar a cor aí, né, dos cabelos, da pele, tem uma proteção natural da pele, são pessoas que, né, têm bastante sensibilidade ao sol e tudo mais, né, uma chance grande aí de ter câncer de pele. Isso aqui é genético, é uma característica genética, tá? E pode ser transmitida aí ao longo de gerações. Em contrapartida, uma pessoa que se exercita bastante, por exemplo, ela pode adquirir músculos mais definidos, mas ela não vai transmitir isso aqui para os filhos, né? Os filhos pode ter um biotipo parecido com o da pessoa, se a pessoa já tinha uma tendência, né, a ter músculos, mas eles vão ter que se exercitar para chegar nesse nível aqui. Eles não vão, não, isso aqui não é transmitido para a prole, não é transmitido para a progênie, tá? Para a próxima geração. Existem também características que são congênitas, que a criança pode adquirir, né? Uma surdez, por exemplo, relacionada à rubéola. Então ela vai adquirir aí antes do nascimento, mas isso também não é transmitida para a próxima geração, tá? Não foi uma característica genética, não está escrito no DNA lá da pessoa isso aí, tá? Quando eu penso ainda no padrão de características, eu vou ter características que são classificadas como dominantes, tá? E características classificadas aí como recessivo. O que é isso, professor? A característica dominante é aquela que se manifesta com mais facilidade, ela se manifesta na maior parte aí da população. Por exemplo, eu posso dizer que o olho castanho é dominante em cima do azul, por exemplo, né? Então são características que se manifestam com maior facilidade. No exemplo anterior, que o professor falou do albinismo, o albinismo é uma característica do tipo recessiva, são características que se manifestam com vamos dizer assim, com uma expressão muito menor, uma quantidade muito menor, está na menor parte da população. Então, olhando aqui, ó, nesses cromossomos, né, que aqui estão, por exemplo, ó, eu vou olhar aqui um padrão de recessividade, tá? Vamos pensar que esse cromossomo aqui, ó, esse cromossomo aqui veio do pai e esse veio da mãe, né? Lógico, tem metade da informação genética de cada um. Para uma característica recessiva se manifestar, como é o caso do albinismo, né? Tanto a parte genética que veio do pai, quanto a parte genética que veio da mãe, tem que possuir o gene para o albinismo, tá? Em contrapartida, uma característica que é dominante, se eu tiver apenas um gene, ó, como nesse caso, tiver apenas um gene, mandando a pessoa ser normal, né? Um gene do pai, vamos supor, mandando a pessoa ser normal, e o da mãe mandando a pessoa ser albina. A pessoa nunca vai ser albina, por quê? Porque o gene dominante, ele se manifesta e domina o recessivo. O recessivo, para se manifestar, né, ele tem que estar em dose dupla, tá? Tem que estar em dose dupla para ele se manifestar.
os indivíduos eles podem ser classificados, então, por exemplo, como homozigotos e heterozigotos também. E o que é isso, professor? O homozigoto é um indivíduo que tem 2 genes alelos que são iguais, né, para uma característica. Tipo, a palavra homo, né, vem de iguais, né, aquilo que é semelhante. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso desse indivíduo aqui, por exemplo, tá? Ele é um indivíduo dominante, ó. A gente simboliza por letras as sequências de DNA para se ficar mais fácil, né, de interpretar. Então, quando é dominante, a gente simboliza com letras maiúsculas, como é o caso que está aqui, ó. Né? Então, esse indivíduo aqui, por exemplo, ele é dominante, ele tem aqui alelos, genes alelos que são idênticos, tá? Para uma característica qualquer, sei lá, cor do olho, cor do cabelo, vamos supor, albinismo, enfim, normalidade, né? Ele tem genes que são iguais, tem alelos iguais, né? Então ele é homozigoto. Agora, quando o indivíduo tem alelos diferentes para uma característica, vamos de novo ao exemplo do albinismo. Ó. Aqui tem uma leve diferença de cor, né? Um lilás aqui, não sei, estou meio com dificuldade de identificar a cor, não sei se está aparecendo bem na imagem de vocês, mas tem uma diferença de cor aqui, ó, tá? Só para simbolizar que esse alelo é diferente desse aqui, embora eles estejam atuando em uma mesma característica, né? Pode ser o albinismo, tá? Que já foi o exemplo anterior. Então, quando eu tenho alelos diferentes, tá? Alelos diferentes aqui, eu vou chamar de heterozigoto. Hétero é aquilo que é diferente, né? Então, eu chamo de heterozigose, certo? Então, eu posso ter um homozigoto do tipo dominante, né? Onde ele vai ter 2 genes dominantes, ou 2 alelos dominantes aqui, e um homozigoto recessivo, ele tem 2 alelos para recessividade, tá? E os heterozigotos, tá bom? Eu ainda tenho, né, ainda posso ter no DNA uma coisa chamada mutação, tá? O que é uma mutação? É qualquer alteração que permanece, que seja permanente, que se tenha no DNA, né? O DNA ele é um código, então esse código ele segue uma sequência, né? Ele tem qualquer alteração nessa sequência que seja capaz de se manter, a gente vai chamar então de mutação, certo? Essas mutações elas podem ter uma influência maior ou menor dependendo da forma como elas acontecem, tá? Essas mutações, por exemplo, quando elas acontecem lá nos gametas, lá na formação de um espermatozoide, de um ovócito secundário, né? Elas são transmitidas, aí elas podem ser transmitidas para a próxima geração e podem se fixar. Mas a chance de uma mutação acontecer e passar para a próxima geração ela é extremamente baixa, tá? As mutações elas acontecem numa taxa média que fica ali em torno de entre 10 na menos 5 e 10 na menos 7, tá? Então vai dar uma média de 10 na menos 6. O que é isso aí, professor? Seria assim, você colocar 6 zeros na frente do 1 lá, né? 0,0000001% de chance dessa mutação aí passar. Então é extremamente baixa, mas acontece, tá? O nosso corpo ele tem maneiras de controlar isso e ele no geral ele é bem eficiente para controlar. Ele sabe qual célula foi produzida, qual célula que é nova, né? E se tem algum erro de mutação, o nosso corpo vai lá e elimina aquela célula para que o erro não perpetue, tá? Professor, você falou então que quando a mutação ocorre lá nos gametas, ela pode ser transmitida para a próxima geração, pode passar para os filhos, né? Mas e se essa mutação não acontecer nos gametas? Se essa mutação acontecer numa célula que não seja reprodutiva, a gente chama de células somáticas, né? O que é essa mutação? Eu posso dizer para vocês que provavelmente o meu corpo tem células mutantes agora, talvez muito provavelmente que vocês também têm, mas o nosso organismo ele controla isso. Quando uma mutação acontece em uma célula que não é, enfim, uma célula somática, e ela não é controlada pelo nosso organismo, e essa célula começa então a se dividir, a se perpetuar, isso aí eu poderia chamar de câncer, né? Então, muitos tipos de câncer aí nascem dessa forma, são células alteradas, anormais, né? Que não conseguem realizar as funções que elas têm que realizar, que elas então se multiplicam extremamente rápido e o organismo não consegue então eliminar, né, não consegue retirar aí essas células, então elas são células cancerígenas, né?
Então, essa é a grande influência, né, das mutações de uma maneira geral. Mas, né, que faz parte aí dos fatores da evolução de todas as espécies. Né? A mutação é um dos grandes fatores evolutivos, embora seja baixa a taxa de mutação, elas são extremamente importantes. Tá? Vou contar uma história rápida sobre mutações para vocês. O trigo, por exemplo, vocês já viram, né, uma plantinha de trigo, ela tem a sementinha, faz aquele cacho na ponta do pé, um cachinho assim, né? E as espécies, né, de trigo, na sua origem, quando amadurecia, né, aquelas sementes caíam, quando ele amadurecia, as sementes caíam. Então as pessoas não conseguiam coletar. Em algum momento, sabe-se que em algum momento aí da história, uma planta sofreu uma mutação e não mais deixou cair as sementes, tá? E aí as pessoas conseguiram colher o trigo, conseguem então, né, fazer o pão e várias outras coisas aí, né, com o trigo. Então, a mutação aí que mudou a história da agricultura, tá? Então, só para título de curiosidade aí, né? Dito isso para vocês aí, o professor, então, abre aí para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem ficar à vontade.